Fala galera, Bruxo Tips aqui na área. Primeiramente é uma honra estar falando com vocês nesse primeiro vídeo aqui do canal de dicas, palpites, pré-análises, sugestões. Enfim, vou trazer bastante coisa bacana aqui para vocês dessa sexta e desse sábado. Vem comigo depois da vinheta. Fala galera, então vamos dar início aqui aos nossos jogos do final de semana de muitos jogos, né? Depois de uma data FIFA aí, tivemos uma espera de quase 2 semanas para o retorno dos campeonatos, então tá todo mundo ansioso aí. E vamos começar aqui nessa sexta-feira com uma duplinha que eu separei, jogo do Sport contra o Gil Vicente. Acredito muito aí na força do Sport, jogando em casa, um dos melhores times de Portugal. Sport é um empate, puxei aqui no Criar Aposta, com mais de 3 escanteios para o Sport no jogo. Vou duplar com a vitória do Bayern de Munique, que não começou tão bem assim a Bundesliga, mas vai enfrentar um Leverkusen que está capengando das pernas, não está bem, a defesa está sofrendo muitos gols e o Bayern joga em casa, precisa voltar a vencer. Acredito muito aí na força do Bayern de Munique, Bayern de Munique para vencer e mais de um gol no jogo, certo? Essa é a nossa duplinha para essa sexta-feira. No pré-jogo, para essa sexta, esse foi a única oportunidade que eu encontrei. A gente não tem tantas oportunidades assim, mas no sabadão a gente tem muitos jogos, então vamos para sábado, que a gente tem várias oportunidades aqui. Começamos na Bundesliga com uma duplinha de gols, uma duplinha de over 1,5 no jogo do Frankfurt com Union Berlin. Deixa eu até colocar aqui que eu acho que está no jogo errado. Frankfurt e Union Berlin, over 1,5. Vou explicar para vocês por que eu estou indo nesse over 1,5. Se a gente puxar aqui os últimos jogos desses dois times no campeonato, a gente tem um 3-1 do Frankfurt, um 4-0, um 3-4 aqui contra o Werder Bremen, um jogo extremamente over, 1-1 contra o Colônia, 1-1 também contra o Hertha. Muitos jogos aqui também do Union Berlin com pelo menos 2 gols marcados e gols sofridos. Enfim, se a gente puxar o confronto direto aqui, quando os dois times se enfrentam, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, os últimos 6 confrontos diretos a gente teve pelo menos 2 gols no jogo, 5-2, 3-3, enfim, jogos muito overs entre esses dois. E o outro jogo da nossa dupla é Leipzig para vencer o Bochum. O Leipzig jogando em casa aqui sempre muito forte, é um time superior com investimento maior. Venceu o Borussia Dortmund no último jogo em casa 3-0, venceu o Wolfsburg 2-0 e o Bochum ainda não venceu fora de casa. São 3 jogos fora de casa, 3 derrotas. O time aí está na 18ª posição. O Leipzig quer muito subir na tabela, está em 12º. Para o elenco que tem o Leipzig, para o investimento que tem o Leipzig, é muito pouco um 12º lugar. Acredito que eles vão com tudo para cima do Bochum para vencer esse jogo, certo? Então a duplinha recomendada aqui é over 1,5 no jogo do Frankfurt, lá na Bundesliga, com a vitória do Leipzig, ó, de 1,66. Vejo bastante valor nessa duplinha. Sabadão também a gente tem aí a final da Copa Sul-Americana, São Paulo, que depois de muito tempo sem disputar um título de expressão, vai enfrentar o Independiente Del Valle, um dos melhores times aí do Equador. O jogo vai ser na Argentina, em Córdoba. A torcida do São Paulo está em peso na Argentina, acreditando muito aí no título do São Paulo. O Rogério Ceni está muito confiante nesse título, e eu também estou, tá? Não quero secar o São Paulo, longe de mim. Eu torço muito para os brasileiros. E vamos aqui, ó, criar aposta na Betano. Já vou emendar aqui. Quem não tem conta da Betano, aproveita, se cadastra, uma das melhores casas de aposta aí para a gente estar realizando nossos investimentos, principalmente no pré-jogo, com várias linhas, vários mercados, e tem a opção do criar aposta que eu gosto muito, que eu consigo encontrar bastante valor, certo? Então, link na descrição, até R$300 de bônus, se cadastra agora que vale muito a pena. Então vamos lá, o que eu fiz no jogo do São Paulo? São Paulo para levantar a taça e menos de 3,5 gols no jogo. Por que São Paulo para levantar a taça? Dito sim que o São Paulo vem muito motivado para esse jogo, eles vão dar vida para vencer esse título, para levantar essa taça. Faz 12 anos, se eu não me engano, que o São Paulo não vence um título de expressão. Então, realmente, os caras vão dar o sangue para vencer. Acredito muito que o São Paulo, não só pela vontade, mas que tem um time melhor, um time mais qualificado, mais investimento também que o Del Valle, e está muito preparado para levantar essa taça, certo? A gente sabe que final é jogo único, um time pode achar um gol de bola parada, se fechar ali, o outro não conseguir furar a retranca. A gente sabe que final tudo pode acontecer, ainda mais jogo único, certo, rapaziada? E menos de 3,5 gols no jogo. A gente sabe que também que final tem aquele nervosismo, o time abre o placar, às vezes demora para sair o gol, e o time que abre o placar se fecha e não quer
tomar gol, então se fecha ali, arma uma retranca, abre mão do contra-ataque, então acaba se tornando um jogo under. Por isso que eu vou no menos de 3,5 gols, ok? Então São Paulo vai levantar a taça, menos de 3,5 gols, ó, de 1,85 no Criar Aposta na Betano. Essa é minha sugestão, essa é minha dica para a final da Sul-Americana, ok? Então vamos aqui, começando os jogos do Brasileirão, Atlético Mineiro e Fluminense. Atlético Mineiro que vem de derrota aí para o Palmeiras jogando em casa e vai jogar de novo em casa com o apoio da sua torcida e agora vai precisar ir para cima, não tem jeito. Perdeu para o Palmeiras, a torcida já ficou maluca, então o time vai ter que ir para cima do Fluminense. O Fluminense que também vem muito bem, fazendo jogos de muitos gols, extremamente ofensivo. É o vice-líder, se não me engano, terceiro colocado, ou vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então eu fiz uma aposta aqui, esse jogo acredito que vai ser bem interessante para trabalhar. Fiz uma aposta aqui no Criar Aposta também na Betano, over 1,5 gols para ser pelo menos 2 gols nesse jogo e mais de 7,5 cantos, acreditando aí que vai ser um jogo extremamente ofensivo com muitos ataques de ambos os lados. Certo? Vamos puxar aqui alguns dados interessantes desse confronto. O Atlético Mineiro, quando joga em casa, ele tem uma média de 10 escanteios por jogo. E o Fluminense, quando vai jogar fora, tem uma média de quase 10 também, 9,46. Então, a gente tem uma média muito boa de escanteios aqui nesse confronto. Por isso que eu coloquei uma linha de mais de 7,5 no jogo. Ok? Então, vamos puxar aqui os últimos jogos dos times no campeonato. A gente tem aqui o Atlético Mineiro. Ainda não está aqui o jogo contra o Palmeiras, ok? Mas o jogo foi hoje. Eu estou gravando o vídeo na quarta-feira. Então, por isso que não está puxando aqui. Mas o Atlético Mineiro vem de derrota para o Palmeiras. Então, aqui a gente teve over 1,5, over 1,5, over 1,5. E acredito sim que pelo cenário do jogo o Atlético Mineiro deve ir para cima. Por isso que eu acredito que vai ser um jogo aberto. E o Fluminense, um time extremamente over, faz e também sofre bastante gol. A gente tem um 2x1 contra o Flamengo, um 2x1 contra o Fortaleza, 1x1 contra o Palmeiras, 5x2 contra o Coritiba, perdeu de 3x0 para o Então. É um ataque que produz, só que também acaba sofrendo seus golzinhos, ok? Então, por isso, dessa forma que a gente vai no over 1,5 gols e mais 7 escanteios, vejo bastante valor nessa aposta. Outra aposta no Brasileirão, que eu vejo bastante valor também, é a vitória do Flamengo. Não tem para onde correr, é o melhor time do Brasil, na minha opinião. É um time que vai voltar agora Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta deve jogar também. Enfim, volta todos os jogadores titulares que estavam com as suas seleções. Então voltam agora para jogar esse jogo contra o Bragantino. O Flamengo vem de derrota para o Fortaleza 3x2 fora de casa. Vai jogar em casa com o apoio do seu torcedor, Maracanã, aquela coisa que a gente já sabe, atmosfera incrível. E vai jogar contra o Bragantino, que vem de empate 0x0 contra o Inter. Então o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo. Odd 55 para mim já tem valor e eu recomendo para vocês uma boa oportunidade aqui, essa vitória do Flamengo, ok? Então mudando agora um pouco de campeonato, de país, a gente vai lá para a Premier League, onde o Fulham enfrenta o Newcastle e é o primeiro jogo da duplinha da Premier League que eu coloquei aqui para vocês. Over 1,5 no jogo do Fulham e Newcastle. Vou puxar aqui as estatísticas dos times no campeonato. A gente tem aqui os jogos do Fulham, um 3x2, um 2x1, um 2x1, 2x1, um 3x2, então jogos de muitos gols. E o Newcastle também, quando sai para jogar fora de casa, 2x1 com o Liverpool, 1x1 com o Wolverhampton, enfim, tem muitos jogos aqui do Newcastle que faz e sofre bastante gols também. Acredito que esse jogo seja para pelo menos 2 gols, ok? E o outro jogo da nossa dupla, do over 1,5, é Crystal Palace e Chelsea. O Chelsea aí que vem um pouco desacreditado, não está jogando seu melhor futebol, treinador novo, mas eu acredito sim que possa ser um jogo para pelo menos 2 gols aqui contra o Crystal Palace, ok? Se a gente puxar os últimos jogos aqui, tem um 0x0 do Crystal Palace contra o Newcastle, mais os outros jogos aqui, 1x1, 4x2, 3x1, 1x1 e 2x1, enfim, de 6 jogos aqui, os últimos 6 jogos do Crystal Palace, 5 tiveram pelo menos 2 gols. E o time do Chelsea também vem de um 2x1 contra o West Ham, 2x1, perdeu para o Southampton, ganhou aqui, enfim, muitos jogos, praticamente todos os jogos aqui do Chelsea bateu essa linha de over 1,5, por isso que eu estou indo nessa linha, nessa duplinha aqui, os 2 joguinhos over 1,5, bem tranquilinho, buscando pelo menos 2 gols nesses jogos, certo? Odd 75 lá na Betano, vamos que vamos, chama! A próxima dica que eu quero trazer para vocês é uma dupla de 2 favoritos, 2 times que eu sinto bastante confiança, que eu gosto muito de apostar, que é o Paris Saint-Germain e é o Celtic. Enfim, eu não preciso nem falar muito sobre esses 2 times, quem aposta mais tempo já sabe que são 2 times muito fortes,
que realmente mandam aí na França, o Paris Saint-Germain manda na França, o Celtic manda na Escócia, então são times que quando jogam em casa realmente jogam e fazem muitos gols. Então eu vou aqui na vitória do Celtic para vencer e mais de 1,5 gol no jogo, e PSG para vencer e mais de 2,5 gols no jogo. Mbappé deve jogar, Neymar deve jogar, Messi deve jogar, então o Paris Saint-Germain deve ter força completa e deve sim ter ser um jogo aqui para pelo menos 3 gols e vitória do PSG. Ok, rapaziada? Então vamos dar continuidade aqui. Temos mais uma duplinha. É isso mesmo, eu sei que vocês gostam bastante das duplinhas, eu também gosto. E ainda mais um sabadão assim que tem muitos jogos, eu acabo encontrando bastante oportunidades nos times que eu conheço, nos times que eu gosto de apostar. Ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente tem uma duplinha do campeonato suíço com o campeonato norueguês, jogo do Basel contra o St. Gallen, over 2,5 ou ambas marcas. Então isso aí é um mercado exclusivo da Betano, ok? Por isso que eu falo para vocês se registrarem na Betano, porque lá tem mercados exclusivos. O que seria esse over 2,5 ou ambas marcam? Aqui a gente joga por 1-1 ou 3 gols no jogo. Então, se o jogo ficar 1-1, a nossa aposta é ganha, e se sair 3 gols no jogo, a nossa aposta é ganha da mesma forma, ok? Então, over 2,5 ou ambas marcam no jogo do St. Gallen com o Basel e St. Gallen, e over 1,5 no jogo do Tromsø com o Molde da Noruega. Então vamos puxar algumas estatísticas aqui primeiro do Basel, a partir das equipes no campeonato. O Basel vem de um 5-1, de um 2-1, de um 4-2, e o St. Gallen vem de todos os jogos praticamente aqui batendo essa linha de over 2,5 ou ambas marcas. Por isso que eu vejo bastante valor. E falando nisso, também são dois times que eu gosto bastante de apostar no mercado de gols, terceiro colocado contra o oitavo, o Basel precisa subir na classificação, então vai para cima, joga em casa, o St. Gallen vai dar espaço e a gente pode ter um jogo para pelo menos aí 3 gols ou ambas marcas, ok? O próximo jogo da nossa dupla é Tromsø e Molde, enfim, dois times aqui também extremamente over, com uma média muito boa de gols. Olha só os últimos jogos aqui do Tromsø: 2-2 com o Viking, 3-2 com o Bodoglin, 2-1 com o Haugesund fora de casa, 4-3 com o Rosenborg. Enfim, quando enfrenta os melhores times da Noruega, o Tromsø costuma marcar seu golzinho e sofrer também. Então acredito pelo menos 2 gols aqui nesse jogo. O Molde também dispensa comentários, é um dos melhores times da Noruega aí, é um ataque muito forte, praticamente todos os jogos faz mais de 2 gols. Então recusa comentários, dispensa comentários do time do Molde. Vamos buscar o over 1,5 nesse jogo junto com o jogo do Basel e St. Gallen, ok? O outro jogo que eu quero trazer para vocês é mais uma duplinha, o over 1,5 no jogo do Arsenal e Tottenham. Por que eu estou buscando esse over 1,5? Porque todos os jogos do Arsenal nessa temporada na Premier League bateu pelo menos 2 gols, ok? E o Tottenham também é um time extremamente over, vem produzindo muitos gols. Harry Kane, Son, Richarlison, enfim, o time está extremamente encaixado. E o Arsenal, Gabriel Jesus, Martinelli também, acredito sim, aqui um jogo para pelo menos 2 gols, ok? E o outro jogo da nossa dupla é over 2,5 ou ambas marcas, o mesmo mercado do St. Gallen. A gente vai buscar no jogo do Hearts e Rangers. E eu vou explicar para vocês por que eu estou buscando esse mercado de over 2,5 ou ambas marcas nesse jogo. Reparem só os últimos 3 jogos do Hearts jogando na sua casa. Foi um 3-2, um 4-1 e um 2-1. Então todos os 3 jogos bateu esse mercado. E o Celtic e o Rangers também jogando fora de casa aqui, 4-0, 2-2, 2-1. Extremamente over os dois times. Então por isso que eu vejo valor nesta duplinha aqui, ó, de 1,71 lá na Betano. Lembrando que são mercados exclusivos da Betano e eu utilizo bastante essa casa de apostas para estar fazendo minhas apostas pré-jogo. E a última aposta que eu quero trazer para vocês nesse sabadão é lá na Itália, Inter de Milão e Roma. Eu vou puxar aqui uma linha de corners, uma linha de escanteios, mais de 9 escanteios no jogo. Acredito sim que aqui possa ser um jogo para pelo menos 10 escanteios e eu vou mostrar para vocês por que eu acredito que isso possa acontecer. Se a gente puxar as estatísticas aqui, a Internazionale jogando em casa tem uma média de quase mais de 12 escanteios por jogo, ok? E a Roma, quando vai jogar fora de casa, também tem uma média de quase 10 escanteios. Ela marca uma média de 5,25 e sofre uma média de 4,50. Então são dois times aqui que marcam e sofrem bastante escanteios nos seus jogos. Por isso que eu vejo bastante valor nessa linha de mais de 9 escanteios. Quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o like, o comentário. Isso é muito importante para mim, para o andamento desse meu projeto, vocês fechar realmente comigo, que eu vou fechar com vocês e vou trazer para vocês as melhores sugestões, as melhores análises, os melhores palpites para vocês tirar dinheiro do site de apostas, que esse é o nosso objetivo, ok? Então é isso, rapaziada. Vamos que vamos, chama a forra máxima, esqueça tudo, vamos para cima. Tamo junto, é nóis.